Gente, continuando a aula sobre conjuntos numéricos, tem uma parte dessa matéria que dá muita dúvida, principalmente nas simbologias. Então nós vamos trabalhar um pouco com essas nomenclaturas de conjuntos numéricos para facilitar, para não errar, tá ok? Vamos lá, nomenclatura de conjuntos numéricos. Eu coloquei uma nomenclatura aqui como exemplo. Gente, Z é o conjunto dos números inteiros. Quando a gente coloca um asterisco aqui, ó, ou asteriscos, melhor dizendo, tá? Simboliza que a gente não está querendo que o zero entre. Ou seja, aqui Z asteriscos é inteiros não nulos. Ou seja, os inteiros não incluindo o zero. Ou seja, os inteiros sem o zero. Tá certo? Olha aqui. Z mais. Gente, no conjunto dos números inteiros, eu tenho, obviamente, números positivos, números negativos, e também eu tenho o zero, tá certo? Aqui não tem asteriscos, então, ou seja, o zero está entrando. E aqui eu falei que os positivos também estão entrando. Se estão entrando os números positivos e está entrando também o zero, o que eu estou tirando? Estou tirando os negativos. Então a gente fala que Z mais são os inteiros não negativos. Olha só, Z menos não tem asteriscos. Então o zero entra. O zero entra e os negativos entram. Então entre os zeros negativos, quem não entra? Os positivos. Então a gente fala inteiros não positivos. Agora olha só, se eu colocar inteiro mais com asteriscos. Olha, se tem asterisco, o zero já está tirando, estou tirando o zero. Estou querendo que entre só os positivos. Não quero nem o zero, nem os negativos. Só quero os positivos. Aí agora a gente fala que são os inteiros positivos. Da mesma forma, asteriscos aqui, ó, né, o zero não entra, os negativos entram, os positivos não entram. Então não entram nem o zero, nem os positivos. Só entram os negativos. Então são inteiros negativos. Olha só. Isso também vale para os reais, vale para os racionais, né, gente? Racionais, asteriscos, mais. E eu vou falar do real aqui só para exemplificar melhor. No conjunto dos números reais tem os números negativos, o zero e os positivos. Se eu quero R+, gente, vocês estão vendo asteriscos aqui? Não tem asteriscos, então o zero está entrando. Então o zero entra e os positivos também. Então entra os nulos e os positivos. Só não está entrando quem? Os negativos. Então a gente fala reais não negativos. Tá certo? Já aqui, ó, asteriscos mais. O zero não entra, entra os positivos e não entra os negativos. Agora eu posso falar que são os reais apenas positivos. A gente usa muito aqui, ó, aqueles símbolos de contém, está contido, igual, diferente, pertence, não pertence. Quando a gente, pertence, não pertence só quando a gente usa elemento para conjunto. Quando conjunto para conjunto a gente usa contém, está contido, não contém, não está contido, diferente e igual. Então olha só, eu pus Z+. Z+, entra o zero, entra os positivos, só não entra os negativos. São os inteiros não negativos. Quem são os inteiros não negativos? Os números naturais. Portanto, Z+ é igual aos números naturais. Entenderam, gente? Isso é muito comum, essa nomenclatura no cotidiano da gente, nos exercícios, ok?